Natal sempre foi, para mim, uma data delicada. Aquela mistura forçada de pessoas que mal se suportam, sorrindo com a boca cheia de farofa enquanto escondem segredos, mágoas e julgamentos nos olhares. Mas aquele ano superou qualquer expectativa de tragédia natalina. Eu estava na ponta da mesa. Minha filha mais velha, Gabriela, ao meu lado, discutia animadamente com o irmão sobre vinhos que ninguém ali sabia pronunciar direito. Os netos corriam pela sala, derrubando taças de plástico cheias de refrigerante, enquanto minha sogra dormia no sofá com a dentadura meio solta, parecendo que ia começar a recitar o alfabeto ao roncar. Um retrato típico de família brasileira. E então, ele resolveu se levantar. Roberto. Meu marido por 32 anos. Ou, como eu passaria a chamá-lo a partir daquela noite, o falecido que ainda respira. Ele pigarrou como se estivesse prestes a fazer um brinde. Eu sorri, achando que ele ia repetir aquele discurso batido de todos os anos sobre a família, gratidão e amor. Mas, não. Roberto nunca foi muito previsível. Infiel, sim. Mas previsível? Jamais. Eu tenho um anúncio importante para fazer, ele disse, com a taça de espumante na mão. Este será nosso último Natal nesta casa. Silêncio. Eu imediatamente achei que ele estava brincando. Fingi que não ouvi e continuei separando as passas do meu arroz, como se aquele detalhe exigisse minha total atenção. Mas ele prosseguiu, implacável. Decidi vender a casa. A Luciane precisa de espaço para os filhos dela. E eu também quero começar uma nova vida. Com ela. A colher caiu do prato da minha filha. Meu filho, Lucas, engasgou com o tender. A sogra abriu um olho, mas logo fechou de novo, como se até o inconsciente dela tivesse preferido se abster da vergonha alheia. Eu continuei em silêncio. Porque há um tipo de humilhação que paralisa. E outra que acende. A dele acendeu. Naquele momento, minha mente viajou para todos os boa noite fingidos, os aniversários que ele esquecia e os domingos em que saía para resolver umas coisas do trabalho. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Mas tinha filhos para criar, contas para pagar e uma resistência emocional que, convenhamos, era muito mais forte do que ele jamais mereceu. Luciane? Gabriela perguntou, a voz falhando. Quem é Luciane? Minha namorada, ele respondeu, com uma naturalidade que me fez pensar se não estava sob efeito de alguma droga leve, tipo burrice crônica. Ela tem 2 filhos pequenos. Eles precisam de espaço. Este lugar é grande demais para você, Clarissa. Você vai entender. Ah, é? Eu vou entender? Me levantei. Sem pressa. Sem gritar. Sem drama. Caminhei calmamente até o aparador onde minha bolsa estava. Senti os olhares me acompanhando, como se esperassem que eu jogasse o peru nele ou pegasse um rolo de massa para aplicar justiça poética. Mas eu não fiz nada disso. Apenas peguei o envelope que estava guardado ali há 4 meses. Esperei esse momento como quem espera um eclipse, sabendo que seria lindo e devastador. Voltei para a mesa, parei ao lado dele e estendi o envelope. Ele olhou com um misto de curiosidade e arrogância. O que é isso? Perguntou, como se já estivesse acima de qualquer surpresa. Sorri. Não por estar feliz. Mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle. Já que você está fazendo anúncios, acho justo que eu também faça o meu. Ele abriu o envelope. Dentro, havia uma única folha. Impressa em papel timbrado, com data e assinatura. A escritura. No meu nome. A casa era minha. Desde o mês de agosto. Eu havia comprado a parte dele em segredo, usando o dinheiro da minha rescisão e de um investimento antigo que ele nunca se deu ao trabalho de acompanhar. Ele assinou os documentos como quem assina papel higiênico, sem ler, sem pensar, confiando demais na esposa boazinha que sempre esteve ali para cuidar de tudo enquanto ele, bem, cuidava da Luciane. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ele leu 1, 2 vezes. O rosto foi ficando vermelho. Gabriela soltou um "oh meu Deus", e Lucas soltou uma risada abafada. Até a sogra acordou. Isso é um absurdo. Ele gritou, tremendo.
Você me enganou. Não. Eu apenas não avisei. Tem diferença. Mas eu sou o homem da casa. Que ótimo, Roberto. Porque agora você pode ser o homem da casa, da Luciane. Me virei e fui até a cozinha. Peguei o pavê da geladeira com todo o cuidado do mundo. Voltei para a sala, depositei a travessa sobre a mesa e disse, com o mesmo tom usado para recitar uma receita: Está na hora da sobremesa. Enquanto todos se serviam, Roberto ainda estava em pé, segurando o papel como se ele pudesse mudar com o tempo. Como se a assinatura dele fosse apenas tinta solúvel. Clarissa, você não pode fazer isso. Ele berrou. Eu não tenho para onde ir. Ué? Você disse que estava começando uma nova vida, não foi? Vai lá, campeão. Comece. Gabriela se levantou e deu a volta na mesa. Parou ao meu lado e sussurrou: Mãe, você planejou isso? Filha, você já me viu dobrar lençol de elástico? Se eu consigo fazer isso, eu sou capaz de qualquer coisa. Foi ali, naquela sala onde durante anos eu servi ceias, engoli sapos e assisti meu casamento se desmanchar em silêncio, que eu renasci. De salto, de batom vermelho, com um cheiro de tender e glória. Enquanto ele saía, murmurando algo sobre advogados, Luciane e o sistema opressor, eu só pensava em uma coisa: eu deveria ter comprado champanhe melhor. A noite de Natal terminou de maneira inesperadamente satisfatória. Enquanto ele batia a porta bufando como um javali sem destino, eu me sentei no sofá, cruzei as pernas e saboreei uma fatia do meu próprio pavê como se fosse um prêmio. Por anos, aquela sobremesa representou o fim de um ciclo e agora, simbolizava o início da minha nova era. No dia seguinte, acordei cedo. Tomei café em silêncio, ouvindo os passarinhos do meu jardim que, aliás, agora era oficialmente meu. Tudo naquela casa tinha passado anos sendo dividido, o portão, o quarto, até o controle remoto. Agora era tudo meu. E, sinceramente, nunca um café com pão na chapa me pareceu tão luxuoso. Mas é claro que a paz não duraria. Nunca dura, né? Às 9h52 da manhã, o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Silêncio por um segundo, e então uma voz que parecia saída de um tutorial de maquiagem no YouTube respondeu. Bom dia. É a Clarissa? Ela mesma. Quem fala? É a Luciane. Ah. A Luciane. Então ela era real mesmo. Eu tinha minhas dúvidas, confesso. Cheguei a pensar que Roberto estivesse tendo um caso com um perfil fake do Facebook, desses que tem 5 fotos, todas com filtro de borboleta. Olá, Luciane, respondi, com a elegância de quem está prestes a destrinchar a vida da outra pessoa com uma colher de sobremesa. Em que posso te ajudar? É sobre o Roberto, ele está aqui comigo. Muito abalado. Ele passou a noite no carro. Disse que você o expulsou. Soltei uma risadinha sem querer. Tentei disfarçar com um pigarro, mas acho que ela percebeu. Eu não o expulsei, Luciane. Ele disse que ia vender a minha casa, esqueceu? Achei que ele já tivesse ido para a sua. É que eu moro com meus pais, Clarissa. E, bom, eles não sabiam dele ainda. Ah, claro. A mulher por quem meu marido abandonou 32 anos de casamento morava com os pais. Sem problema nenhum. Todo mundo começa de algum lugar. O problema é quando se começa destruindo o alicerce dos outros. Entendo. E o que exatamente você quer de mim, Luciane? Ele está muito nervoso. Disse que vocês têm bens em comum, que isso pode ser resolvido de maneira pacífica. Eu já resolvi, querida. Ele assinou a venda da parte dele com firma reconhecida. Está tudo regular. Pode confirmar com o cartório. Do outro lado da linha, um silêncio desconfortável. Acho que ela esperava que eu fosse uma dessas esposas histéricas de novela das 8. Aquelas que gritam, choram, quebram copos. Eu era mais do estilo caneta, escritura e alfinetada com sorriso. Você vai mesmo deixá-lo assim? Ah, aí foi demais. Levantei do sofá, fui até a varanda e respirei fundo. Luciane, me diga uma coisa com sinceridade.
Você tem filhos, não tem? 2. Um de 5 e outro de 8. Então me responda, se um dia um deles trair a mãe, abandonar a família na noite de Natal e tentar vender uma casa que não é dele para instalar uma amante em conforto, você vai querer que ele seja acolhido como vítima? Silêncio. Eu acho que entendi. Ótimo. Então aproveite para ensiná-lo que decisões têm consequências. Inclusive as burras. Desliguei com calma. Depois me sentei e comecei a fazer uma lista. Porque, se tem uma coisa que Roberto nunca entendeu, é que quando uma mulher passa anos em silêncio, não é por falta de pensamento. É por planejamento. Naquela mesma semana, chegaram 2 buquês na portaria. O primeiro era de tulipas vermelhas com um cartão ridiculamente clichê: perdi você, mas ganhei uma lição. Assinado, Roberto. O segundo era pior. Um arranjo de margaridas com uma frase em letra cursiva: somos mulheres. Devemos nos unir. Me perdoe por ter me apaixonado. Luciane. Me perdoar por ter se apaixonado? Minha querida, nem Deus pediu perdão por criar o mosquito da dengue. Você não é exceção. Joguei as flores fora. Não como um gesto dramático, mas porque minha rinite não perdoa sentimentalismo. A parte boa foi ver meus filhos se unindo como nunca antes. Gabriela passou a me visitar toda semana. Lucas levou meu carro para revisão sem eu pedir. Até minha neta me trouxe um desenho com a frase "A vovó rainha" escrita com giz de cera. Era um castelo rosa e eu em cima de um trono com uma coroa. E sabe quem estava fora do castelo, levando uma chuva de cocô de passarinho na cabeça? Roberto. Eu perguntei. Ela confirmou com a cabeça. Criei bem essa menina. Na primeira semana de janeiro, o telefone tocou novamente. Dessa vez, era ele. Clarissa, eu pensei melhor. Eu acho que a gente pode tentar conversar. Claro. Podemos conversar sim. Venha na terça-feira às 10 horas. Mas traga uma escova de dente. Por quê? Porque vai precisar para escovar a língua antes de colocar meu nome nela de novo. Desliguei. Depois disso, ele começou a aparecer. No portão, no mercado, até uma vez no pet shop onde eu levo o gato. Sempre com aquela cara de cachorro molhado, tentando puxar assunto. Mas toda vez que ele abria a boca, eu fingia estar ouvindo uma música imaginária. Às vezes até dançava um pouco. E foi assim que ele percebeu que o jogo havia virado. Roberto não apenas perdeu uma esposa. Perdeu a casa, o respeito dos filhos, o trono que achava eterno. E tudo isso por causa de uma Luciane que nem endereço próprio tinha. Sabe o que mais? Dizem que agora ele mora de favor com o primo dele em Suzano e divide o quarto com um aquário de carpas que fazem mais barulho que o bom senso dele. Mas não era a vingança o que me movia. Era a justiça. Eu fui o alicerce dessa casa. Lavei roupas, escondi contas, silenciei mágoas. Agora, eu era dona do alicerce. E estava erguendo um novo lar, não para abrigar um traidor, mas para florescer em paz, de preferência com Wi-Fi estável e sem barulho de mentiras. As semanas passaram, e com elas, a fofoca se alastrou como mofo em banheiro mal ventilado. Não demorou para que até a quitandeira do bairro soubesse que eu tinha dado um olé jurídico no marido. Enquanto escolhia tomates, ouvi 2 senhoras comentando. Você viu? A Clarissa comprou a casa sem ele saber. Menina, que mulher! E ainda foi na noite de Natal. Isso é que é presente com embrulho e tudo. Passei entre elas com um carrinho de compras, cabeça erguida, e só disse. Meninas, foi o único presente útil que ele me deu, a assinatura. Elas riram como se eu fosse celebridade. E, ali, entre cebolas e abobrinhas, percebi que eu estava virando uma lenda local. Mas Roberto não tinha a mesma sorte. Diziam que ele apareceu no bar da esquina com a cara inchada e os olhos baixos. Aparentemente, Luciane o colocou para fora. Motivo: ele gastava demais, roncava alto e, segundo ela, tinha energia de homem fraco. Juro que nem fui eu quem espalhou isso. O universo é fofoqueiro por conta própria. Foi numa terça-feira nublada que o convite chegou.
Um envelope perolado, com caligrafia artificialmente bonita. Dentro, uma carta formal. Você está cordialmente convidada para o aniversário de 30 anos de casamento de Walter e Sueli, nossos queridos amigos. Jantar especial com os casais mais importantes da nossa história. Assinado, Sueli, esposa do melhor amigo de Roberto. Respirei fundo. Sabia o que era aquilo. Uma tentativa desesperada de reintegrar Roberto no círculo social. Uma encenação. E qual era a cereja do bolo? Um bilhetinho grudado no verso com fita dourada. Roberto também estará presente. Seria bom para todos se as coisas fossem resolvidas com maturidade. Ah, maturidade. A palavra preferida de quem aprontou e quer que a gente finja que foi vento. Decidi ir. Mas não para fingir. Fui por mim. Para mostrar a todos que eu estava mais viva, mais dona de mim, e com uma boa dose de veneno elegante na bolsa, caso necessário. No dia da festa, escolhi meu vestido com calma. Optei por um vermelho fechado, elegante, com um corte que dizia, sou livre e tenho uma carta na manga, ou no escarpim. Prendi o cabelo num coque baixo, passei meu batom vinho e coloquei brincos discretos. Não precisava de brilho. Eu era o brilho. Cheguei ao salão às 21 horas. A recepcionista me olhou como se não esperasse que eu fosse. Entregou-me um cartão de mesa e disse, quase engolindo as palavras. A senhora está na mesa 3, com o senhor Roberto. Sorri. Ótimo. Assim ele aprende o valor da convivência. Caminhei pelo salão como quem desfila numa passarela de vinganças sutis. Os olhares se viraram. Alguns de surpresa, outros de medo. Vi Roberto ao longe. Estava com uma camisa que claramente era nova e mal passada. O cabelo tingido com um tom castanho que beirava o desespero. Clarissa, ele disse, levantando-se, tentando parecer civilizado. Boa noite, Roberto. Espero que esteja aproveitando seu retorno à sociedade. Ou seria reintegração condicional? Sentei sem tirar o sorriso dos lábios. Ele pigarreou, ajeitou a manga da camisa e tentou um tom casual. Você está ótima. Eu sou ótima. A noite seguiu com discursos piegas e risadas artificiais. Até que, ao final, Sueli pediu silêncio. Gostaria de convidar um casal para subir ao palco e compartilhar uma mensagem de superação, perdão e recomeço. Meu olho fechou meio centímetro. Eu já sabia o que vinha. Clarissa e Roberto. Vocês são inspiração. Queremos ouvir vocês. Inspiração? Eu? Me levantei. Fui até o palco. Roberto me seguiu como um cão arrependido. Peguei o microfone antes dele. Boa noite a todos. Que honra estar aqui, e que surpresa ser chamada de a casal inspiração, né? Risadinhas educadas. Vou ser breve. Eu e Roberto tivemos 32 anos de casamento. Tivemos filhos, gatos, boletos e momentos incríveis. Até que, numa bela noite de Natal, ele anunciou que venderia nossa casa para morar com a namorada. Silêncio. Sueli se engasgou com o Prosecco. Eu poderia ter feito um escândalo. Mas preferi agir com inteligência. Comprei a parte dele da casa. Em silêncio. E, no mesmo Natal em que ele anunciou que ia me trocar, eu anunciei que ele estava sem teto. Uma senhora na plateia soltou um "ah meu Deus", bem alto. Desde então, tenho vivido maravilhosamente bem. E ele, bom, ele virou piada de padaria. Mas tudo com muito amor, viu, gente? Entreguei o microfone. Dei um beijo no rosto dele, por puro deboche, e desci do palco com a leveza de quem sabe que venceu. Na saída, um dos garçons me entregou um envelope. Achei que fosse mais um pedido de desculpas, mas não. Era um convite. Grupo Mulheres que Brilham, queremos que conte sua história em nosso evento. Você nos inspira. Entrei no carro e gargalhei. Inspirei, Roberto. Mas não como você pensava. Dias após a festa, as redes sociais pareciam um obituário para o ego do Roberto. Alguém gravou meu discurso e, claro, viralizou. O vídeo bateu 300 mil visualizações em 4 dias.
Um canal local até fez uma matéria chamada A Rainha do Natal e a Queda do Ex-Marido. Eu não dei entrevista, mas também não desmenti nada. Foi quando recebi uma mensagem dele no WhatsApp. Roberto, podemos conversar? É sério desta vez. Ignorei. 5 minutos depois, ele mandou outra. Roberto, não é sobre nós. É sobre os filhos. Essa frase é batida. Sempre que alguém quer manipular uma mulher forte, arrasta os filhos pro meio. Respondi com 2 palavras: pode falar. Ele pediu para me encontrar no escritório do antigo advogado dele. Algo em mim acendeu um alerta. Mas como não resisto a ver um plano alheio fracassar ao vivo, aceitei. O escritório era modesto, com cheiro de papel vencido e café requentado. Sentei de frente para Roberto e um homem que parecia saído de um tutorial de como parecer honesto e falhar miseravelmente. Clarissa, o advogado começou, estamos aqui porque Roberto deseja propor um acordo amigável. Ah, amigável, respondi. Que palavra ousada para alguém que tentou me despejar no Natal. Roberto olhou para o chão, constrangido. Adoro quando ele faz isso. É o único momento em que parece saber o tamanho da idiotice que cometeu. O que exatamente você quer, Roberto? Eu queria a minha parte no carro. Ah. O carro. Sim, o carro era novo. E estava no nome dele. Mas o que ele não sabia, ou fingia não saber, é que eu havia quitado todas as parcelas, pagado os impostos, IPVA, seguro e até o cheiro novo do banco. Tudo com dinheiro meu. E o que é melhor, a transferência para meu nome já estava em andamento desde a última troca de óleo. Roberto, o carro está no meu nome desde terça-feira passada. Você esqueceu que, para assinar a procuração, você apareceu aqui de ressaca e assinou até papel de rifa? Ele empalideceu. O advogado arregalou os olhos. Como assim? Abri minha bolsa e tirei a cópia da procuração assinada por ele. Está aqui. Reconhecida em cartório. Ah, e antes que você pense em dizer que foi induzido, eu gravei toda a conversa. Porque, como você mesmo disse, Roberto, essa mulher é ardilosa. O advogado pigarrou e disse que precisava sair para fazer uma ligação. Desconfio que foi para rir no banheiro. Roberto me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Clarissa, eu estou sem nada. Você tem o que plantou. E se não regou direito, a culpa não é minha. Levantei, ajeitei a bolsa e fui embora sem olhar para trás. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho que vinha guardando há anos. Liguei o som, coloquei jazz, sim, jazz, porque agora eu sou esse tipo de mulher e me sentei na varanda com meu gato no colo. A campainha tocou. Pensei em ignorar, mas, por alguma razão, atendi. Era a Luciane. Com 2 sacolas nas mãos e a cara de quem tinha sido atropelada por decepções em sequência. Clarissa, você tem 1 minuto? Cruzei os braços. O silêncio que fiz foi mais incômodo que uma pregação de chinelo no azulejo. Eu terminei com ele, ela disse, os olhos vermelhos. Descobri que ele me traiu com uma manicure. A ironia disso quase me fez rir. Quase. Ele disse que você o enganou, que tirou tudo dele. Eu só queria saber se isso é verdade. Não, Luciane. Eu não o enganei. Eu apenas fiz o que qualquer mulher inteligente faria quando um homem tenta vender uma casa que não é dele, comprei a parte dele. Com a assinatura dele. Legalmente. Eticamente. E, francamente, com um pouco de estilo. Ela abaixou a cabeça. Me desculpe. Por ter participado do circo? Ou por achar que ia sair ilesa da palhaçada? Ela não respondeu. Você pode ir agora, Luciane. Eu tenho vinho, jazz e um gato que ronrona mais do que o Roberto em crise. E sabe o que é melhor? Eles não me traem. Fechei a porta. No dia seguinte, os filhos de Roberto me ligaram. Gabriela estava furiosa. Mãe, o papai pediu para eu emprestar dinheiro. Disse que você o deixou sem nada. Eu não o deixei sem nada, filha. Eu apenas parei de ser a rede de segurança de alguém que sempre pulou sem olhar. Lucas mandou uma mensagem logo depois,
se precisar de alguma coisa, estamos com você. Sempre. Sorri. Eles estavam vendo, por si mesmos, quem era o pai. Eu não precisei dizer. Só precisei parar de encobrir. E foi assim que, sem precisar levantar a voz ou derramar uma lágrima fora de lugar, eu reconstruí minha vida. Com um contrato, uma escritura, e uma vontade inabalável de nunca mais me calar. E Roberto? Bem, dizem que ele foi visto vendendo cursos de resiliência emocional num auditório vazio de hotel barato. Vestido de blazer marrom e esperança falsa. Cada um colhe o que planta. E eu, minha querida, estou colhendo lavanda, morangos e paz. Passaram-se 3 meses desde aquele Natal que mudou minha vida. Eu não era mais apenas a Clarissa. Eu era a Clarissa do vídeo. A Clarissa que expulsou o marido da própria casa com um envelope e um sorriso. A Clarissa que virou ícone de grupos de WhatsApp com frases como quem não aprende com a Clarissa, aprende com o despejo. E, para falar a verdade, estava adorando. Minhas semanas passaram a ter um ritmo leve. Fazia pilates 2 vezes por semana, caminhava com minha vizinha Marlene, uma fofoqueira aposentada que agora trabalhava como minha assessora informal de reputação no bairro, e até me inscrevi num curso de cerâmica. Sim, eu, Clarissa, moldando vasos e pratos com as mãos. Era quase poético. Depois de 32 anos moldando um casamento com o dedo sangrando, moldar um pote de barro parecia fácil. E muito mais terapêutico. Mas então veio o convite que selaria minha virada. Um e-mail com o título, Convidada de honra, premiação Mulheres que viraram o jogo. Eles queriam que eu subisse no palco e compartilhasse minha história. A história toda. Diante de centenas de mulheres. Era minha chance de encerrar aquele ciclo com chave de ouro. Confirmei imediatamente. Na noite do evento, vesti um macacão preto elegante, com corte reto, que me dava um ar de advogada poderosa com leve toque de vilã de novela, aquela que sorri enquanto assina o contrato que destrói o império do traidor. Entrei no auditório, respirei fundo e subi ao palco. As luzes estavam quentes, mas meu sangue estava gelado. Gelado de controle. Boa noite. Meu nome é Clarissa, comecei, olhando a plateia. E eu fui traída. Mas isso não me define. O que me define é o que eu fiz com essa traição. As pessoas se inclinaram nas cadeiras. Na noite de Natal, meu então marido anunciou que venderia a casa para morar com a namorada. Na frente dos nossos filhos. Eu apenas me levantei, entreguei um envelope e disse, já que você está fazendo anúncios. Dentro, estava a escritura da casa. No meu nome. E ele, descobriu que não tinha mais teto, nem teta. Risos tomaram o salão. Mulheres bateram palmas. Algumas riram alto. Outras se levantaram para aplaudir. Mas eu continuei, séria. Não foi fácil. Foram anos apagada, silenciada, invisível. Eu não gritei naquela noite. Porque já tinha gritado dentro de mim por tempo demais. Eu agi. E aprendi uma coisa: o silêncio de uma mulher inteligente é a preparação do estrondo que vem depois. Aplausos explodiram. Sorrisos se multiplicaram. Ali, naquele palco, eu não era vítima. Era prova viva de que quem pisa pode acabar sendo o próprio tapete. Após o evento, fui cercada por mulheres. Uma me abraçou e disse: Você me deu coragem de sair de casa hoje. Literalmente. Saí com mala e tudo. Só trouxe o gato e o CPF. Outra contou que salvou a própria mãe de um relacionamento abusivo depois de mostrar meu vídeo do Natal. Fiquei ali, sorrindo, ouvindo, abraçando. E pela primeira vez, em muito tempo, entendi o que era influência verdadeira. Não a dos seguidores, mas a dos passos firmes que abrem caminho para outras. Cheguei em casa tarde da noite. Meu telefone tocou. Era a Gabriela. Mãe, você viu o que saiu hoje? Não. Estou exausta. O que foi? Ela mandou um link. Uma matéria de jornal com o título: Ex-marido da influenciadora Clarissa é preso por estelionato sentimental. Enganava mulheres com promessas de casamento. Abri lentamente. Era ele.
Roberto. Com uma expressão de quem ainda achava que podia convencer o mundo de que era vítima. Segundo a reportagem, ele dizia às mulheres que havia sido despejado injustamente pela ex e que precisava de ajuda para recomeçar a vida. Uma delas o denunciou após ele tentar registrar uma casa em nome dele com documentos falsificados. Ele foi preso com uma mala rosa, 2 pares de cuecas e uma pasta com 20 currículos impressos. Sem endereço fixo. Eu desliguei o telefone e ri sozinha na sala. E pensar que eu dividi escova de dentes com esse homem. Peguei uma taça de vinho, acendi uma vela com cheiro de baunilha, porque agora eu me permitia esses luxos ridículos e deliciosos, e olhei pela janela. Estavam soltando fogos. Algum jogo, algum aniversário, alguma coisa qualquer. Mas naquele momento, eu sorri. Porque os fogos, no fundo, vinham de mim. Da mulher que se recusou a ser tragédia. Que transformou traição em tijolo, escárnio em escada, e que agora sentava no trono que construiu com cada humilhação que sobreviveu. Hoje, quem entra na minha casa vê logo um quadrinho pendurado na parede da sala. Nele está escrita a frase que carrego comigo desde então. Se quiser me vender, leia o contrato antes. E abaixo, em letras pequenas. Assinado, Clarissa. Dona. Excelência Lenda. Fim.